Eu começo a receita cozinhando o arroz. O arroz tem que ser o arroz japonês. Eu já mostrei em outro vídeo como é o nosso arroz. É só vocês acessarem lá o vídeo do arroz japonês, que lá eu mostro como ele é. Aqui eu já lavei bastante o arroz e já coloquei a quantidade necessária de água para a quantidade de arroz que eu estou fazendo. Isso vai depender muito da marca do arroz que vocês forem utilizar. O meu aqui é estilo longo. Eu estou cozinhando 2 copinhos de arroz, desse medidor aqui, que vem na própria panela elétrica para cozinhar o arroz, para 2 copinhos de água. E na minha opinião, tem que ser cozinhado o arroz na própria panela elétrica para fazer o arroz. E agora eu vou cozinhar, porque o arroz fica muito mais saboroso e também não tem como errar. Enquanto o arroz está cozinhando, vocês deixam preparado o recheio. Eu vou usar o canicama, e o canicama, vocês podem usar ele assim inteiro, ou vocês podem usar ele assim, dividido no meio, ou vocês podem usar ele também desfiado. É só pegar o canicama e ir desfiando assim, que ele fica bem desfiadinho. Só fazer isso aqui. Aí vocês escolhem como querem usar. Eu vou usar também o omelete. O omelete eu só faço com açúcar, aginomoto e sal. Aí vocês podem fazer a gosto de vocês. Ele fica meio adocicado, é a forma como eu gosto aqui em casa. Aí vocês fazem como preferir. Eu não vou usar ele do jeito que está cortado aqui. Eu só corto assim para facilitar na hora de modelar. Eu vou cortar ele menor. E aqui eu estou usando também o pepino japonês. Pepino japonês vocês podem usar ele como preferir também. Pode usar ele cortado assim, grosso, ou pode usar ele assim, menor. Aí vocês fazem como preferirem. Eu vou usar também o alface. O alface, sempre eu uso o alface crespa, porque eu acho o melhor para modelar. E sempre depois que lavar, eu passo papel toalha para deixar ele bem sequinho. Aí vocês fazem isso também. Eu já fiz com outros tipos de alface e eu não gostei. Eu só gosto feito com esse tipo de alface. E eu vou usar também maionese. Essa maionese é maionese comprada pronta mesmo. Aquelas caseiras eu nunca usei. Então eu sempre prefiro comprar industrializada mesmo. Então esses são os ingredientes que eu uso no recheio. Aqui o arroz já cozinhou, eu coloquei no refratário e agora eu vou fazer o molho pro arroz. Para fazer o molho, eu vou diluir os ingredientes no fogo. Então eu vou colocar aqui o vinagre de arroz. Esse vinagre que eu estou usando é dessa marca aqui, ele já é próprio para temperar esse tipo de arroz. Ele vem escrito assim, vinagre de cereal. E agora eu vou colocar também o açúcar. Estou com o fogo desligado ainda. O sal. E o aginomoto. Agora eu vou só diluir os ingredientes, eu não vou ferver no fogo, só para diluir. Então agora eu vou ligar. Aqui eu já desliguei do fogo, ele ficou transparente assim, já pode desligar, já tá bom. Agora é só colocar o molho e misturar no arroz. Agora vocês têm que misturar bem, para que o molho pegue o sabor em todo o arroz. Eu já fiz um vídeo de como enrolar o temaki e coloquei lá no blog há um tempo atrás, a pedido de uma pessoa. Mas lá eu coloquei só como uma forma de enrolar, eu não coloquei a receita toda. E como eu continuo ainda recebendo pedidos a respeito de como fazer o temaki, eu resolvi gravar de novo um vídeo mais detalhado de como fazer e colocar no YouTube, porque as pessoas não conseguem acessar o blog direito. Eu confesso que nem eu sei às vezes mexer naquele blog. Então, por esse motivo eu estou regravando a forma de como fazer. Aqui eu já misturei bem o arroz e agora eu vou modelar. As algas vocês podem cortar de duas formas para fazer o temaki. Então aqui eu vou dobrar dessa forma aqui. Quando ela tá crocante assim, é só fazer assim que ela corta rapidinho. Agora quando ela não tá assim crocante, aí vocês podem usar uma tesoura ou uma faca para cortar. O meu aqui tá bem crocante, então é só fazer assim que ela já corta sozinha. Aí, cortado assim no meio, ela fica nesse formato aqui. E dá pra cortar também ela assim de comprido. Vai ficar com um formato diferente. Eu vou fazer dos dois jeitos pra mostrar como que fica. Assim fica mais compridinho
e assim ele fica mais, não fica tão comprido, mas aqui fica maior. Eu gosto de cortar sempre nesse formato aqui, eu prefiro. Mas vocês podem utilizar das duas formas. Olha a diferença deles, como que fica. Agora eu vou montar, eu peguei a folha do tamanho menor, sempre a parte enrugada para cima e a parte lisinha para fora, para baixo. Aí o arroz, vocês colocam sempre na forma de, não retinho, ele em forma assim de leque ou como vocês preferirem chamar, em forma de triângulo. Sempre deixo do lado uma água, essa água aqui eu sempre pego filtrada e é água a temperatura ambiente, eu não coloco nada na água. Sempre molhando a mão na água, que o arroz ele gruda. Aí vai espalhando o arroz assim. Aqui não precisa deixar muito assim socado o arroz, porque nem vai aparecer o arroz. Então deixa ele assim, só aperta ele assim um pouquinho, deixa essa parte aqui sem. Vou colocar mais um pouco aqui do lado. E deixa o arroz nesse formato aqui mais ou menos. Essa parte aqui vocês deixam sem, que é a parte que vai aparecer. E aqui do lado vocês também deixam um pouquinho sem, que é a parte que vocês vão grudar. E aqui é a parte inteira, que vai sobrar. E aqui tem que deixar um pouquinho assim, funilado, em forma de cone. Pra depois, na hora de enrolar, ele ficar bem assim, certinho. Aí depois que coloco o arroz, eu coloco o alface. E o alface aqui eu cortei a parte de baixo, aquela parte branca que é mais dura, e sempre uso a parte de cima, que é mais flexível. E aí vocês cortam de acordo com o tamanho. Que eu já cortei o meu, eu coloco assim mais ou menos aqui em cima. E agora eu coloco maionese, que vocês podem colocar a gosto. Vou colocar assim, um pouquinho assim. Depois da maionese, aí agora eu começo a distribuir os legumes. Aqui eu vou colocar assim, ele todo desfiadinho, porque ele fica mais bonito. Mas vocês podem colocar a gosto também, como preferir. Aí eu vou distribuir ele aqui. E agora eu vou colocar o omelete. O omelete eu cortei em tamanho menor. Vou colocar 2 pedaços. Não muito perto um do outro, porque daí na hora de enrolar, ele fica bem bonito. E agora eu vou colocar o pepino. O pepino também cortei mais fininho assim e vou usar 2 pedaços. Aí sempre quando fica muito grande, vocês cortam pra ficar mais ou menos do tamanho. E aí agora eu fecho assim. Só vou fechar essa parte aqui na hora de enrolar. E essa parte aqui é a parte onde vai aparecer. Então vocês só fazem isso aqui. Agora eu pego essa parte aqui e vou grudar aqui em cima. Faço isso aqui e segura a mão, esse lado aqui. Esse lado aqui é onde vai ficar a parte de baixo. Aí eu dou uma apertadinha assim e viro essa parte pra cá. Vou virando aos pouquinhos e vou mexendo aqui até pra ele ficar bem funilado. Porque se não ficar, depois o arroz ele vaza. Então vocês procuram fazer da melhor forma possível para ele não vazar, para ele ficar bem fininho. E na hora que vai virando, já vai arrumando essa parte aqui. Até chegar ali. Vai virando e vai modelando aqui a parte de baixo. Vai virando, aí quando chega aqui na ponta, aí eu coloco água para grudar. Aí vocês arrumam aqui a parte de baixo. Aí depois de pronto fica assim. Aqui é importante vocês fazerem bem fininho, porque senão depois na hora que vai comer o arroz vai caindo pra fora. Então vocês procuram fazer bem fininho assim. Ele não é tão fácil de enrolar para quem não tem experiência, é bem complicado. Mas é só praticando que vocês vão aprender. Aí depois de pronto fica assim. E fica bem bonito e fica bem gostoso também. Olha só como fica. Agora eu vou mostrar com a alga mais comprida. O processo é o mesmo, a parte enrugada para cima e a parte lisa para baixo. Aqui eu já coloquei o arroz, mesmo procedimento. Aqui deixa sem o arroz, essa parte também deixa sem
E esse aqui é o restante que sobrou, no mesmo formato do que eu fiz no outro. Aqui eu já coloquei todo o recheio. E essa parte que vai aparecer, então vocês deixam sempre a parte mais bonita pra frente, na hora que vocês forem modelar aqui o alface. E aqui a parte que sobrou, onde eu vou grudar desse lado aqui. E o temaki vocês têm que fazer na hora. Não dá pra deixar pronto e servir depois, porque as algas marinhas, ela amolece e depois ela não fica muito bom pra comer. Então essa parte eu grudo lá do outro lado, aqui. E agora essa parte aqui eu vou torcendo pra esse lado aqui. Pega essa parte aqui, sempre fazendo aos pouquinhos, e vai modelando já aqui nessa parte aqui, onde vai ficar em formato de cone. Vai virando. É difícil de filmar assim e mostrar. Tô tentando fazer de uma forma que vocês consigam pegar melhor. Olha, essa parte aqui é a parte que fica assim, a parte de baixo. E aí tem que ir enrolando. Aí quando chega aqui, molha um pouquinho pra grudar. Aí ajeita melhor os recheios. Vou pegar os dois aqui pra mostrar melhor. Esse aqui eu fiz com o tamanho da alga menor. E esse aqui eu fiz com tamanho maior. Então vocês conseguem fazer com os dois tamanhos o temaki. Cortando dos dois jeitos vocês conseguem fazer. Eu separei 3 unidades para mostrar depois de pronto como que fica. Eu coloquei nos potinhos de sorvete para ele poder ficar em pezinho. Aí depois de pronto ficou assim. Aí vocês podem comer do jeito que tá aqui. Ou também pode colocar shoyu. Eu gosto muito com shoyu. Aí eu pego um pouquinho e só molho assim por cima. É a forma que eu gosto de comer. E aí eu espero que vocês tenham conseguido aprender a enrolar também, porque só olhando talvez fica meio difícil de aprender, mas vai praticando que uma hora vocês conseguem. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu faço em casa o temaki. E o recheio vocês podem colocar a gosto, não precisa ser dessa forma que eu tô fazendo, mas dessa forma fica muito bom para fazer. Eu espero que com o vídeo vocês façam um bom proveito. E aí a receita fica assim. Até mais!